Bem-vindos ao Portal de Luz. Nós estamos na última semana de janeiro, que é o mês da saúde mental. Numa das ocasiões que nós falamos sobre esse tema recentemente, nós dissemos que aquele que se esforçar em ter um comportamento verdadeiramente cristão estaria sem dúvida a caminho de conquistar o seu verdadeiro equilíbrio mental também. Nós vamos conversar no programa de hoje mais sobre como o Evangelho de Jesus e todos os exemplos que ele nos deixou podem ser um caminho seguro para a nossa saúde mental, emocional e espiritual. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, tenta os recursos da existência, mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória a que aspiras na luta transitória é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. O psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klinge fez uma apresentação no ano passado intitulada Jesus Psicoterapeuta, que nos remete diretamente à importância de Jesus na saúde mental de todos nós no planeta. Jesus, através do Evangelho e dos exemplos que ele nos deixou em vida, é o caminho mais verdadeiro e correto para alcançarmos a nossa saúde, não só mental, mas a nossa saúde integral. O mundo de hoje possui uma diversidade de problemas e de distúrbios psicológicos que comprometem o homem comum. Angústia, depressão, ansiedade, pânico e todos os transtornos psicológicos são hoje comuns nos 4 cantos do planeta, e não só entre os adultos, mas também tem crescido entre jovens e até mesmo entre crianças. Rossandro Klinge lembra na sua apresentação que atualmente são mais de 700 transtornos emocionais catalogados na DSM, que é uma sigla em inglês para o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, feito pela Associação Americana de Psiquiatria anualmente. Há uma demanda, portanto, crescente por soluções para todas essas doenças da alma. Isso é nítido de percebermos. Mas e como Jesus Cristo pode nos ajudar a encontrar a cura para tantos males? Nós podemos começar lembrando que ele, enquanto esteve aqui, atendeu terapeuticamente e curou feridas físicas e feridas emocionais de homens e mulheres tão sofridos
quanto nós mesmos. Os personagens que nós vemos passar pelo Evangelho, desde os apóstolos com seus conflitos, as suas vacilações, seres humanos como todos nós, com características humanas, e mesmo tantos conhecidos nossos como Zaqueu, a samaritana do poço, a mulher adúltera, todos os personagens que passaram por Jesus no Evangelho puderam ter um processo de terapia com ele, de entendimento dos seus problemas e limitações. E como nos mostra Rossandro, até hoje as ciências do comportamento humano ainda não entenderam a grandeza do Evangelho e o quanto ele poderia nos auxiliar na aquisição do equilíbrio mental. Freud, que é considerado o pai da psicanálise, inclusive, acreditava que a religião era um padrão de alienação do ser humano, algo que ele procurava para não se sentir totalmente desamparado. Pode-se até admitir que a religião formatada pelo ser humano socialmente possa ser realmente alienante, mas jamais a que o Cristo nos trouxe e nos ensinou, em toda a sua pureza, em toda a sua força. Basta nos lembrarmos as próprias palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seres humanos são falíveis, vacilam. Um dia nós estamos bons, luminosos, otimistas, em outros nós estamos impacientes. Então tudo que nós criamos não é completamente bom e perfeito. A religião organizada por nós possui também um reflexo dos nossos próprios vícios. E se formos falar também do assunto de hoje, as ciências criadas para estudar o comportamento humano, as nossas dores, desequilíbrios, também podemos encontrar muitas imperfeições. A psicologia atual avança, mas ainda não possui conhecimento absoluto do Espírito Eterno. Então, aqueles de nós que precisam fazer um tratamento com um psicoterapeuta sabem que jamais seria a nossa meta copiar o comportamento desse profissional. Ele é um colaborador experiente, estudado, mas ele nos ajuda nesse processo de cura e não é a nossa meta de vida nos transformarmos nele, copiarmos as suas atitudes. Já Jesus, ele sim pode ser o nosso terapeuta, que é também a nossa meta a ser atingida. Daí a diferença entre um psicoterapeuta comum e Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles respondem: vide Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Muito bem, nós estudamos a nós mesmos, aos nossos problemas, sob a luz do Evangelho. Isso pode ser fundamental, de fundamental importância para nós nos reequilibrarmos. O que também não descarta a necessidade para muitos de nós da ajuda de um terapeuta encarnado. Rossandro chama a atenção em sua palestra sobre a necessidade de estabelecermos uma sintonia com o terapeuta, uma parceria que requer intimidade, pois dificilmente essa intimidade também será alcançada numa primeira conversa. O alívio que nós desejamos para as nossas dores pode demorar, é necessário um ganho de confiança, leva tempo, exige sinceridade da nossa parte. Portanto, se com um terapeuta da Terra isso é necessário, com Jesus mais ainda. Temos que ser sinceros, que nos entreguemos àquele processo de cura, que façamos a nossa parte e saibamos esperar e confiar. A sinceridade é primordial, afinal, tudo que nós negarmos, tentarmos esconder, ele já conhece, já sabe que temos, e nós não vamos conseguir enganá-lo. Mas ele precisa, para conseguir nos ajudar, que nós reconheçamos. Esse reconhecimento é necessário. Só depois haverá uma proposta terapêutica para alcançarmos a cura. Rossandro ressalta também a importância dessa intimidade com Jesus, pois ele é a materialização maior do amor de Deus na Terra.
Por exemplo, nós podemos, numa consulta com um terapeuta da Terra, culparmos outra pessoa, nos fazermos de vítimas do problema. Mas com Jesus não podemos fazer assim. Aquele que nós quisermos descrever como nosso algoz é alguém tão amado por Ele quanto nós mesmos. Ou seja, não vai ser possível nós transferirmos as nossas culpas para outro diante de Jesus. Nós teremos que ser verdadeiros e assumir a nossa responsabilidade para poder crescer e amadurecer. A proposta de cura de Jesus para todos nós é a compreensão da mesma verdade: amar ao nosso Pai sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E não vamos esquecer também das palavras amorosas que Ele nos deixou. Vinde a mim, todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Vocês já se sentiram injuriados ou até mesmo injustiçados diante das interpretações errôneas que alguém faz sobre vocês?
Acredito que cada um de nós já deparou pelo menos uma vez com situações embaraçosas que gostaríamos de esclarecer de uma vez por todas a respeito do que os outros pensam de nós. Aborrecidos, não raro, disparamos a nossa raiva com toda a força contra aqueles que nos caluniam ou que nos julgaram precipitadamente e irresponsavelmente. E acabamos invertendo os papéis, pois na hora da raiva, embora cheios de razão, ao vociferarmos palavras de desaforo, de humilhação àqueles que nos humilharam, passamos a condição de algozes, e isto faz com que sejamos julgados por isto. Bom, o fato é que perdemos a razão diante do destempero verbal. Acho mesmo que em algum momento de nossas vidas já nos sentimos assim, ou pelo menos já presenciamos a mesma situação com uma outra pessoa. Acredito que cada um de nós já passou por este constrangimento que nós estamos falando. E quem já vivenciou esta situação sabe muito bem que isto é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Mas como evitar então a explosão das palavras nessas horas em que nos sentimos chateados, encurralados, injustiçados? Lembremos-nos do que conta Ramiro Gama sobre um episódio da vida do nosso querido Chico Xavier. Há muitos anos, quando os feitos mediúnicos de Chico tornaram-se conhecidos em todo o Brasil e até internacionalmente, era comum as especulações ao seu redor e assim as discussões eram acesas em relação à sua atividade mediúnica. E o médium sofria muito com essas coisas, sabe? Ele ficava, às vezes, muito tempo irritado com todo aquele esforço que ele fazia de ficar explicando sem ser compreendido. Por isso, a hora da prece, achava-se quase sempre desanimado e aflito. Certa vez, o espírito de Dona Maria João de Deus, a sua mãezinha desencarnada, compareceu e lhe deu o seguinte conselho quando ele se desabafou com ela: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. Bom, Chico, aliviado, procurou medicamento em todas as farmácias de Pedro Leopoldo, mas não encontrou. Buscou em Belo Horizonte e nada. Ao fim de 2 semanas, num novo encontro com a sua genitora desencarnada, contou sobre o fracasso sobre a busca de tal remédio. Dona Maria sorriu e disse: não precisa viajar nem procurar em farmácias, pois o remédio que você precisa, você tem aqui em casa mesmo. A água da paz pode ser a água do pote. E diante da surpresa de Chico, ela explicou: quando alguém lhe trouxer provocações com a palavra, beba um pouco de água pura e conserve-a na boca. Não a lance fora, nem a engula. Enquanto perdurar aquela tentação
de você responder, guarde a água da paz banhando a sua língua. Foi então que o médium baixou os seus olhos desapontado, compreendendo que a mãezinha estava chamando a sua atenção para a lição de humildade e a lição do silêncio. A gente não para pensar, mas na verdade, quando respondemos para alguém com azedume e raiva, por mais que estejamos certos, estamos na verdade nos sentindo com orgulho ferido. Sem este mesmo orgulho que, não dominado, afasta as pessoas. Essa é a verdade. Quando nós não dominamos esse orgulho, afastamos as pessoas e destruímos a espontaneidade. E isso traz tantos sofrimentos para a alma. Emmanuel chama-nos a atenção para a necessidade de equilibrar o verbo capaz de nos transportar o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio, sendo, portanto, indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não se resvale fora do objetivo. Gente, esta lição coube-me feito uma luva. Como me arrependo das vezes que não observei o ensinamento da mãe do Chico e explodi em palavras que depois de ditas ficam gravadas na pedra. E de fato é para a realidade que, na verdade, é muito real isso, é uma realidade que, ao agirmos desta forma, quem está falando alto é o nosso orgulho, nosso amor próprio equivocado. A água da paz nos dá a oportunidade de pensar, de frear a turbulência da adrenalina e fazê-la baixar para níveis mais realistas e coerentes com a situação que está sendo vivenciada. Afinal, ninguém tem o poder de encurralar a não ser que nós nos deixemos encurralar. E sinceramente funciona, gente. Por exemplo, naquela reunião de trabalho em que o colega está equivocado e que ele está dizendo, além de não corresponder à realidade, ainda pode estar prejudicando a nós ou outros, temos sim direito de intervir e esclarecer, mas o gole da água da paz, antes de tomar a palavra, nos abrirá a mente e o espírito ao patamar aceitável de convivência. E encontraremos as condições para que o nosso verbo não prejudique ou ofenda quem quer que seja. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos hoje sobre a obsessão. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28º, item 81, os espíritos da codificação espírita deixam-nos de forma muito clara que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo.
apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A obsessão oblitera todas as faculdades mediúnicas, traduz-se na mediunidade de psicografia pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos, com os quais a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, meus amigos e amigas, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. É necessário que o obsediado trabalhe pela sua própria melhoria, o que, na maioria das vezes, é suficiente para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. O auxílio desses espíritos benfeitores se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Lembremos-nos, quase sempre a obsessão exprime a vingança de um espírito e que, com frequência, é decorrente das relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza e repele a ação dos fluidos salutares. É desse fluido que importa desvencilhar-se. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica à do médium de cura nos casos de enfermidade, é fundamental que se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um neutralizador. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta superioridade, tanto maior será igualmente a autoridade. E não é tudo. Para se garantir a libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se, então, lograr a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito.
A tarefa se apresenta mais fácil, meus amigos e amigas, quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não acontece quando o obsidiado, seduzido pelo espírito embusteiro, se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro que o obsessor o lança. Neste caso, então, longe de aceitar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar do esclarecedor que esteja disposto a auxiliar os envolvidos, mas, em especial, o espírito obsessor. Amigas e amigos, fiquemos sempre atentos aos ensinamentos do Cristo. Orai e vigiai os pensamentos, para que estejamos sempre ligados aos bons espíritos. Que as nossas preces sejam feitas com a fé verdadeira, baseada sempre na lógica e na razão. Boas reflexões, agradecemos como sempre a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Agradecemos a presença de todos, tenham todos uma ótima semana. Muito obrigada e até a próxima.